título da palestra hoje é O Céu e o Inferno, baseado na obra de Allan Kardec, com esse mesmo título. Nós temos conhecimento que a sociedade humana ela costuma fazer estereótipos extremos para explicar o universo. Nós temos, por exemplo, as definições de dia, noite, branco, preto, bom, mal. Sempre, através desses extremos, nós costumamos explicar as coisas. E essa simplificação, decorrente de uma visão dualista, dicotômica, que o ser humano desenvolve, ela acaba por explicar também, dessa mesma forma, o que acontece conosco depois da morte. Então, céu e inferno, nessa definição, ela corresponde a essa divisão dicotômica, ou seja, são dois extremos que aquela pessoa, quando desencarna, vai ou para o céu ou para o inferno. E o ser humano assimilou, ao longo da história, esse conceito. Mas também, como é que nós podemos imaginar Deus, que após algumas décadas de existência aqui na Terra, mesmo aqueles que cometem muitos equívocos, passam a vida cometendo equívocos, como podemos conceber um Deus bom e justo que, ao final dessas décadas de existência na Terra, condena uma pessoa para o inferno? Então, esse conceito, ele já por si só, principalmente na atualidade, ele já cai um pouco por terra, deixa de representar exatamente isso. Então, procuramos explicar o que figurativamente foi desenvolvido na história com esses dois termos. Na Bíblia, nós podemos encontrar alguns trechos em que contradizem essa tese das penas eternas. Por exemplo, nós vemos em Jeremias, capítulo 31, versículo 34, a afirmação: porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, perdoarei a maldade de todos e não me lembrarei mais dos seus pecados. Ezequiel, no capítulo 33, versículo 31, tem lá: diz o Senhor Deus, eu não quero a morte do ímpio, mas que ele se converta e viva. E em Joel, capítulo 2, versículo 32, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Também em Mateus, no capítulo 18, versículo 24, não é da vontade do vosso Pai que nenhum desses pequeninos se perca. E em Lucas, capítulo 15, versículos 7 e 10, digo-vos que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisavam de arrependimento. Na primeira carta aos Timóteos, capítulo 2, versículo 4, também podemos ver que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O que Deus quer se cumpre, sua vontade é sobrenatural. Em Tito, capítulo 2, versículo 11, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo a salvação a todos os homens. E em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, ele, o Senhor, é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, esses exemplos citados aqui mostram justamente, transmitem-nos justamente a ideia de que há um caminho para nós, não existe uma pena eterna para a nossa existência. Então, sempre há, nesses versículos citados, pelo menos, sempre nos dá a ideia, nos mostra que Deus é bom, que Deus nos quer ver felizes e bons. Na Idade Média, os ricos eles viviam na opulência, na riqueza lá nos seus castelos, e eles queriam o céu que retratassem exatamente a vida que eles levavam aqui, enquanto estão encarnados. Então, com jardins, com servos, com vassalos, com músicas e assim por diante. Já os pobres, eles eram
alguns escravizados, outros viviam em condições subhumanas, os vassalos. Eles esperavam, ao contrário, que pelo menos depois da morte eles pudessem ir para algum lugar que se parecesse com os castelos dos reis. Então, ou seja, a ideia desse céu de delícias, ela era desenhada já na cabeça das pessoas. Então, o céu era idealizado como um local de descanso e de prazer. No capítulo 3 do livro A Gênese, há a apresentação do Éden, do Jardim do Éden, que podemos traduzir como Jardim das Delícias. Simbolizava o local que Deus criou para colocar o homem e a mulher. E depois, com o tempo, passou a se chamar paraíso terrestre e, mais à frente, o paraíso celeste. O objetivo, então, da concepção desse céu paradisíaco é fazer uma promessa para nós que, após um esforço, um sacrifício durante a vida, nós poderemos receber alguma coisa boa após a morte. Os profetas, então, trouxeram o termo mundo vindouro para representar justamente esse paraíso celeste, que, segundo os rabinos, seria uma continuação, era um lugar destinado para aqueles que foram bons. Anjo significa mensageiro, aquele que traz uma mensagem de Deus. Então, qualquer mensageiro de Deus pode ser chamado de um anjo nesse contexto, uma vez que aqueles espíritos que vêm nos trazer mensagens de Deus, independente de quem seja, seria um anjo. E como os mensageiros, eles se apresentavam de forma bem diferente do que as pessoas se comportavam, estavam habituadas, criou a ideia de que existiam seres privilegiados, que Deus teria criado esses seres para serem seus mensageiros, seres já bons. E então, na visão clássica, existia essas duas figuras, que Deus criava aqueles que já eram bons desde o início e outros que já eram maus desde o início. É lógico que Deus, pela sua justiça, ele não deveria fazer alguma coisa assim. Então, essa ideia trazida para os tempos de hoje, que temos uma concepção diferente de Deus, ela merece ser melhor revista. Essa ideia dualista do bem versus o mal, ele vem do princípio que é conveniente nós colocarmos o mal fora de nós. Porque aí, se o mal está fora de nós, eu não posso fazer nada. A culpa não é minha. A culpa é daquele que é o mal. Então, é uma desculpa que essa entidade externa é que faz o mal, e não sou eu. Me exime de culpa. Esses espíritos que os médiuns viam, como eles apareciam e desapareciam rapidamente, eles vinham trazer a mensagem e iam embora, e aí as pessoas colocaram na sua representação as asas, para simbolizar que eles voavam. Então, que eles vinham voando e depois voltavam. A visão usual do inferno, ela foi profundamente influenciada por uma obra de Dante Alighieri, A Divina Comédia. Dante, nessa obra, ele retrata o céu, o inferno, o purgatório, e as imagens que ele deu para isso, e também a forma como ele narrou essas três passagens, influenciou dramaticamente da nossa concepção do que é céu e inferno. E podemos achar até curioso a dificuldade que o imaginário popular tem de representar, de descrever esses dois conceitos de forma diferente. É difícil imaginar que alguém... Se nós perguntássemos para uma pessoa qualquer para descrever o céu, mesmo que ela nunca tivesse visto nenhuma figura, nenhuma imagem, ou se não tivesse lido o livro, elas, mesmo assim, iriam descrever o céu ou o inferno dessa forma, porque isso já está arraigado
na nossa cultura. E é transmitido, então, no inconsciente coletivo. Historicamente, nós temos a visão do anjo caído, como Lúcifer, por exemplo, que chegou próximo a Deus, sentiu inveja do Criador. E isso já é um problema, porque um ser que seja evoluído o suficiente para estar próximo de Deus, ele não poderia ter um sentimento tão mundano como o da inveja, né? E outra forma também, Deus, pela sua onisciência, ele saberia que aquele anjo iria se rebelar contra ele. A Bíblia também tem outros elementos que foram traduzidos para o português, dando essas conotações. Por exemplo, o diabo, que nos manuscritos gregos são os daimons, que é traduzido como um espírito, aquele que está fora da carne. Então, qualquer espírito, nesse sentido, seria um daimon. E na antiguidade, esse conceito não era associado a uma coisa má. Os daimons eram coisas boas. Tanto que Sócrates, quando ele, ao contrário dos seus colegas sofistas, em que ele não criou nenhuma escola para ensinar a filosofia e também não cobrava dos alunos, ele dizia apenas que falava em nome do seu daimon, significando bom gênio. Foi a igreja que deu essa interpretação de daimon para aquilo que fosse uma coisa ruim e ângelos, ou anjo, para aquelas coisas que são boas. Então nós percebemos que, historicamente, sempre foi desenvolvida essa ideia do dualismo. O judaísmo, ele recebeu uma influência muito grande do zoroatrismo, que vem da Pérsia. O zoroastrismo, ele é uma religião dualista. Então eles têm o Deus do bem e o Deus do mal. O céu em cima e o inferno embaixo, com a noção de inferior. Para os persas, quem dirigia o inferno era a figura de Arimã. No judaísmo, passou a se chamar Satã, que apareceu na primeira vez em Jó. Então, antes de Jó, não tinha esse conceito de Satã. Ele só apareceu depois de Jó, que significa o opositor, o acusador, um promotor celestial. Seria um adversário. Seria muito simples para nós essa existência da figura do mal, aquele ser maligno que existe somente para praticar o mal. Seria fácil se fosse assim, porque para nos libertarmos do mal, bastaria isolar aquela pessoa, bastaria isolar essa figura que a maldade acabaria. Mas não é simples assim. Por quê? Porque o mal está dentro de cada um de nós. Todos nós temos ainda alguma coisa de mal. Nós, seres humanos, ainda temos alguma coisa de mal, por mínimo que seja. Então, para que o mal por completo termine, para essa libertação completa do mal, cada um tem que assumir a sua parte, reconhecer a sua parcela e cuidar da sua libertação individual. Só assim, então, que nós conseguiremos nos libertar completamente do mal. Nós temos que ter essa consciência. A obra de Kardec, O Céu e o Inferno, ela tem um ponto de partida filosófico. Ela é dividida em duas partes. Kardec começa esse livro com alguns questionamentos, como, por exemplo, deixando a Terra pelo desencarne, para onde nós vamos? Que seremos nós após a morte? Estaremos melhor ou pior? Qual será a nossa condição? Nós continuaremos a existir depois da morte ou tudo se acaba? Nós viveremos eternamente ou tudo se
aniquilará de vez. Essas questões filosóficas sobre a existência que Kardec coloca, ele busca analisar a evolução do pensamento religioso, a partir, então, de uma ótica filosófica. A primeira parte, então, desse livro, ele trata com toda, do ponto de vista filosófico, relacionando a figura de Deus como bom e justo e o destino das almas. Ele procura, então, analisar filosoficamente essa questão. Na segunda parte, Kardec ele aborda a questão do céu e inferno do ponto de vista científico. Kardec, então, ele traça um raciocínio não daqui para lá, mas de lá para cá. Ou seja, na prática, ele traz o testemunho daqueles seres, de diversos espíritos, que chegaram ao plano espiritual, aqueles que desencarnaram e chegaram ao plano espiritual. Então, ele entrevista esses irmãos, entrevista esses espíritos, e cada um expõe a sua dor pessoal, homens e mulheres, contando as suas experiências ao retornar para a pátria espiritual. Kardec, ele entrevista espíritos, pergunta a cada um deles sobre o seu estado psíquico, sobre as questões que envolveram o seu desencarne, deixando de lado questões irrelevantes com relação ao lugar. Ou seja, Kardec não estava preocupado em que os espíritos falassem como era o lugar onde eles estiveram. Kardec estava interessado em saber sobre as condições dos espíritos após o desencarne. Então, ele pergunta coisas do tipo quem eles foram, de onde vieram, qual era o nível de irradiação deles, como foi a sua chegada na pátria espiritual. Então, ele fazia questões dessa natureza. E os espíritos respondiam, e ele tem lá o relato de diversos espíritos. Espíritos em más condições, espíritos que chegaram em condições medianas, espíritos suicidas, bons espíritos, e assim ele selecionou os espíritos desencarnados por categoria. Aqueles que chegaram muito mal, que tiveram uma vida ruim e desencarnaram em sofrimento, aqueles que chegaram em bom estado, os suicidas, como eu já disse. Kardec, com isso, essa forma de agir do Kardec, ele explica que o único propósito dele foi instruir nós que estamos aqui, para nós percebermos o que é realmente chegar lá do outro lado. E então, Kardec, com isso, ele traz um novo conceito, de que o céu não é uma região geográfica. Então, o céu não está lá em cima e a terra está aqui embaixo. Isso já entra em contradição com os estudos astronômicos, em que sabemos que em cima e embaixo são posições relativas e que não são absolutas. Então, ora, dependendo da rotação dos planetas e da translação, uma coisa pode estar em cima, ora está embaixo. Então, ele mostra para nós que essa figura do céu, ela já não é mais assim. A doutrina espírita, ela mostra, com isso, um cosmos, um universo, e existe nesse universo uma organização tal que não permite a ociosidade celestial que a crença usual de céu traz. Então, pela análise do que é o universo, em que tudo trabalha de alguma forma, tudo opera, fica difícil nós continuarmos a conceber um céu dessa forma. Um céu em que estamos todos lá, nos jardins, cantando, aproveitando, descansando eternamente. Isso seria até, acho que um pouco aborrecido, né? Passar a eternidade dessa forma. E todas essas figuras do diabo, do tridente, do fogo, isso foram criações da igreja que tiveram o objetivo de amedrontar as pessoas e não esclarecê-las. Ou seja, a igreja, antigamente, ela tinha
essa forma de agir. Ela controlava as pessoas pelo medo, ao invés de esclarecê-los para que eles pudessem ser livres. Então, assim, o céu e o inferno, eles passam a ser graus de irradiação. Ou seja, o céu e o inferno estão dentro de nós. Depende da forma como nós irradiamos, nós estamos vivenciando o céu ou vivenciando o inferno. E pelo desencarne, depois de libertarmos do corpo físico, nós vamos continuar emitindo aquilo que está no nosso coração. Então, quando nós desencarnamos, não acontece nenhuma mudança drástica. Nós continuamos irradiando da mesma forma que nós irradiamos enquanto estamos encarnados. E então, pela lei da sintonia, nós vamos nos ligar àqueles outros que já desencarnaram antes, que estão nessa mesma vibração. E vamos nos deslocar para os locais onde eles se encontram. Então, no plano terrestre, os espíritos sofredores, eles se reúnem pela sua vibração e eles ali atribuem àquilo o conceito de inferno. O que, na realidade, o inferno é o que eles vivenciam. E assim, então, fica demonstrado que existem vários planos em escalas evolutivas próprias. Por quê? Porque existe uma gradação infinita de estados espirituais, de acordo com a elevação de cada um. Então, existem vários planos que representam as escalas evolutivas, desde aqueles ambientes mais embrutecidos que a Terra, existem ambientes mais embrutecidos do que a Terra, e outros que nós nem conseguimos imaginar, de tanta bondade que acontece. E pela elevação, a doutrina espírita também nos mostra que nós podemos transitar de um plano a outro. Ou seja, independente do estado em que eu desencarne, eu tenho condição de alçar os outros planos superiores através do progresso. Então, as penas eternas não existem também. O mais interessante é que esse paradigma espírita do céu e do inferno, nós percebemos que, ao contrário dessa separação, que tradicionalmente nós temos a ideia que o inferno está lá e o céu está lá e acabou. Imagina uma mãe que foi para o céu, nesse conceito, imaginar o seu filho que está no inferno. Ela estaria feliz? Não poderia estar. E isso nós podemos estender a qualquer relação amorosa entre as pessoas. Então, nós não podemos entender que exista um céu com pessoas felizes, sabendo que existem aqueles outros em que eles amam num lugar de sofrimento eternamente. E mostra, então, a doutrina espírita que existe uma solidariedade entre esses planos. Por quê? Porque aquele que está nos planos mais elevados, eles vão até os planos inferiores para resgate. Vai resgatar aqueles seres que estão nessas esferas inferiores. Nós percebemos, então, essa ligação que existe entre todos os planos, porque existe uma transição. Então, existe uma figura de que uma escada em que os anjos sobem e descem, representando justamente isso. Os espíritos que descem aos planos inferiores para resgatar, para auxiliar aqueles irmãos que estão sofrendo. Isso me faz lembrar uma passagem do Nosso Lar, em que a mãe de André Luiz, em conversa com ele, ela diz que vai experimentar uma nova existência, porque o pai de André Luiz
daquela última encarnação, estava no umbral em sofrimento, então ela iria reencarnar. A mãe de André Luiz vivia já num plano superior ao de Nosso Lar, e ela iria reencarnar para providenciar, para auxiliar o resgate do pai do André Luiz. Então nós percebemos exatamente isso. Porque Jesus disse: não se perderá nenhuma ovelha que o Pai me confiou. Jesus fez essa promessa. Jesus disse-nos que nenhuma ovelha será perdida. Então, Ele cuida de todos nós. Ele não é capaz de deixar nenhum de nós sofrendo. Ele vai usar todos os meios possíveis. Nós vamos reencarnar quantas vezes forem necessárias para nos libertarmos desse mal interior que nós temos, que é unicamente resultado da ignorância, porque à medida que nós desenvolvemos a nossa intelectualidade e a nossa moralidade, nós vamos nos libertando do mal. E pedimos a Jesus que nos abençoe, que todos nós possamos continuar nessa batalha interior, se podemos dizer assim, para que nós possamos vencer o mal que está dentro de nós, porque vamos vencer, isso é certo, porque Jesus disse: não se perderá nenhuma ovelha que o Pai me confiou. Que assim seja.